sabia que se nós pegarmos 10 pessoas com ansiedade, cada um deles vai manifestar ela de uma forma? E isso acontece porque a ansiedade, ela pode se manifestar através de diferentes sintomas. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo hoje, para te explicar um pouquinho sobre quais são os tipos de ansiedade. Bom, pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra, tô de volta com mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos falar então sobre os tipos de ansiedade. A ansiedade, ela é fundamental para a nossa sobrevivência, mas se ela toma conta da nossa mente e começa a atrapalhar nas atividades do dia a dia, aí nós temos que nos preocupar. Então, antes de falarmos sobre os tipos de ansiedade, nós precisamos nos lembrar primeiro sobre o que é a ansiedade. O conceito de ansiedade, ele pode ser definido como um sentimento de insegurança, apreensão, um temor, associado a uma preocupação excessiva com algo que ainda não aconteceu, ou seja, é um perigo futuro, mas que pode acontecer, fugir do controle e dar errado. Então a pessoa apresenta dificuldade para parar de se preocupar e conseguir relaxar. Essas sensações, elas funcionam como um alerta que desperta o nosso cérebro diante das situações que ele vai interpretar como ameaçadoras. E como que esses transtornos de ansiedade surgem? Bom, quando a gente tem um desbalanço ali químico cerebral, na nossa química do cérebro, nós temos ali, se a gente olhar dentro do cérebro, uma região que é chamada de amígdala, né? São ali dois carocinhos, na verdade, e não é a amígdala que fica na nossa garganta, é a amígdala cerebral. E quando nós estamos diante do perigo, elas ficam hiperativadas e liberam substâncias químicas que vão se comunicar com outras áreas do cérebro, desencadeando a reação corporal do medo. Nos transtornos ansiosos, as amígdalas estão muito em alerta e o cérebro não consegue inibir isso. Por isso que o tratamento medicamentoso, ele vai incluir medicamentos que aumentam a serotonina no cérebro, porque essa serotonina vai conseguir diminuir essa ativação da amígdala, controlando a ansiedade. E você sabia que nós temos vários tipos de transtornos de ansiedade? Nesse vídeo, eu estou seguindo a última edição, que é a 5ª, do Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais, que é o que a gente chama do DSM-5. Então, o DSM-5, diferente um pouquinho do CID-10, que é um outro manual, ele coloca o transtorno de estresse pós-traumático e o TOC numa categoria à parte. Mas vamos lá, então. Primeiro transtorno de ansiedade, primeiro tipo de ansiedade é o transtorno de ansiedade generalizada, que é o mais comum. Né? Então, eu vou te fazer algumas perguntas. Você se descreve como uma pessoa nervosa? Você anda o tempo todo preocupado? Vive tenso ou tem muita dificuldade para relaxar? Se você respondeu sim, pode ser que você tenha o transtorno de ansiedade generalizada. Como eu disse, ele é o mais frequente e ele é caracterizado por uma ansiedade e preocupação excessivas, frequentes, que causam muito sofrimento, né, e prejuízo, seja no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes ali da vida da pessoa por pelo menos 6 meses. A pessoa, ela fica num estado de alerta constante e associado pode ter irritação, que é uma sensação, né, ou sensação de nervos à flor da pele, inquietação, é como se tivesse um motorzinho ligado querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, cansaço excessivo, seja mental, físico ou os dois, tensão muscular, a pessoa fica mais tensa, range os dentes, se pega contraído durante o dia, dificuldade de concentração, tem um fluxo tão grande de pensamentos que atrapalha para manter o foco, e insônia, seja eu demoro para iniciar o sono, ou então eu durmo, mas acordo preocupado e já não pego mais no sono, ou acordo no final da madrugada e não consigo mais dormir. Segundo tipo de transtorno de ansiedade é o transtorno de ansiedade de separação. Esse transtorno ele é mais comum em crianças, mas pode ter em adulto, né? Pode ter adultos com esse problema também, apesar de ser mais raro. E ele é caracterizado pelo medo ou ansiedade excessivos em relação à separação por apego, podendo ser com uma pessoa,
um animal, com objeto e até lugares, tipo, um exemplo, mudança de casa. Então, quando separadas das figuras importantes de apego, as crianças diagnosticadas, elas podem ter dificuldade em socializar, interagir com as outras pessoas, podem ficar apáticas, muito tristes, com dificuldade de concentração. Dependendo da idade, elas podem também criar medos excessivos de animais, monstro, escuro, ladrões, acidentes ou outras situações que representem perigo para elas. As pessoas com esse quadro, eles acabam limitando as suas atividades, né, independentes quando eles estão longe de casa ou da figura de apego. Então, muitas vezes eles não querem realizar nem tarefas básicas, como ir para a escola, ou, se no caso do adulto, ir no supermercado sozinho. Um terceiro tipo de ansiedade é o mutismo seletivo. Então, aqui também é mais comum em criança, e ao se encontrar com outras pessoas, né, nas interações sociais, as pessoas com mutismo seletivo, elas não conseguem conversar ou responder, sabe, quando as outras pessoas falam com elas. Esse quadro pode também persistir na vida adulta, apesar de ser mais comum nas crianças. E aí as situações de relacionamento interpessoal são marcadas por uma forte sensação de ansiedade e eles acabam ficando prejudicados, assim, né, na relação com as outras pessoas ou no desempenho no trabalho ou na escola. Então, a dificuldade na fala acaba interferindo também na comunicação social. Embora as crianças com esse transtorno, geralmente, elas tentem se comunicar de uma outra forma que não a verbal, como, por exemplo, usar as mãos para se comunicar. Quarto tipo de ansiedade é a fobia específica. Eu tenho um vídeo, nós vamos deixar o link aqui, sobre fobias. E assim, algumas pessoas experimentam medo incontrolável de altura, avião, elevador, cobra, aranha, barata, mariposa, né, Bruno? E outros insetos. E você tem algum tipo dessas fobias? A fobia é um tipo de transtorno de ansiedade e ela é uma sensação de medo excessivo em situações específicas, ou seja, é desproporcional ao fator desencadeante. Ela é irracional porque não tem um perigo real, um perigo, né? E ela é persistente. Ela aparece muitas vezes antes mesmo da situação acontecer. Então, tem pessoas que têm fobia de avião e nunca nem andaram de avião. Então, por conta desse medo excessivo, essas situações passam a ser evitadas ou suportadas com muito temor. A pessoa até vai, mas ela quase desmaia ali de tanta ansiedade naquele momento. E aí a resposta de medo, ansiedade, estresse, ela acaba sendo automática nesses casos. Elas se repetem toda vez que o paciente não consegue, né, evitar e se depara com aquela situação. Então, por exemplo, se a pessoa tem fobia de injeção, ela não vai conseguir nem deixar que outra pessoa aplique nela uma vacina ou um medicamento. Ali ela já tem sintomas fortes de pânico. Tem um paciente que ele desmaia na hora que ele vê a agulha. Então, uma pessoa que tem um medo não patológico consegue lidar isso de uma forma um pouco melhor, né? Eu tenho um certo desconforto, então eu não olho, mas pronto, eu consigo tirar. Na fobia isso é muito intenso. Um quinto tipo de transtorno de ansiedade é o transtorno de ansiedade social ou fobia social, que também é muito comum. E aí eu te pergunto, você se inclui entre as pessoas que têm medo exagerado de ser observado ou avaliado por outras pessoas e fazem o que podem para não comer, para não falar ou escrever na frente dos outros com medo de se sentir envergonhada? Se você respondeu sim, você pode ter fobia social. Esse é o nome dado, então, a esse medo, né, e essa ansiedade exagerada de ser exposto a uma avaliação, observação das outras pessoas nas situações sociais, e por isso as pessoas começam a ficar cada vez mais reclusas. A ideia de ser confrontada com tais situações desencadeia uma ansiedade antecipatória, né? Então a pessoa já começa a pensar antes de acontecer por medo de reagir de uma forma humilhante ou embaraçosa. Nos casos mais graves, as fobias sociais se acompanham inclusive de perda de autoestima e um medo muito grande de crítica, de ser criticado, né? Então eles valorizam muito a opinião das outras pessoas.
E o desconforto vai além do que só falar em público, não é só para falar com as pessoas, né? Pessoas com esse diagnóstico se sentem constrangidas, ou às vezes até uma sensação de humilhação, simplesmente por serem observadas em atividades comuns, como comendo, assinando um documento, bebendo alguma coisa. Então, esse grau e tipo de ansiedade, ele pode variar nas diferentes ocasiões dentro da fobia social. Um sexto tipo de transtorno de ansiedade, transtorno de pânico. Esse é bem comum, bem conhecido. Você já teve um ataque súbito de taquicardia, ou seja, o coração acelerou com medo intenso que te paralisou? Já sentiu crises fortes de ansiedade ou nervosismo de uma forma insuportável, parecendo que você ia ficar louco ou que ia morrer naquele momento e não ia ter nada que pudesse te salvar? Algum acontecimento parece que desencadeia essa crise? Ou de repente teve essa crise dormindo do nada em casa? Se você respondeu sim, você provavelmente já teve uma crise de pânico ao longo da sua vida. Então, a síndrome do pânico, ela é caracterizada pela ocorrência repentina e inesperada dessas crises que eu te perguntei, né, de ansiedade aguda, que são acompanhadas de um medo muito intenso, um desespero muito grande, associado aos sintomas físicos e emocionais. E aí essa crise de desconforto intenso, ela tem pico em poucos minutos, então eu tenho do nada, ela já vem muito forte, e ela costuma durar, ela costuma ser breve. Ela dura no máximo uns 15 até 30 minutos, depois fica mais uma sensação de estranheza, né? Os sintomas físicos mais comuns é ataque cardíaco, acelerar o coração, falta de ar, suar em excesso, tremor, tensão muscular, sensação de asfixia, parece que o ar não está entrando direito, dor no peito, enjoo, tontura, calafrio, sensação de formigamento, sensação de que não faz parte daquele ambiente, sabe? Medo de perder o controle ou o medo, né, de morrer. Parece que a pessoa realmente vai morrer ali por conta daqueles sintomas. Apesar de ser uma crise mais curta, mais pontual, esses ataques, eles começam a se repetir para quem tem a síndrome do pânico sem gatilho específico. Então, às vezes eu tô dormindo ou tenho uma crise de pânico, tô tomando um banho, tô vendo TV, vou lá e tenho uma crise de pânico. E isso costuma, então, gerar ansiedade e preocupação para aquela pessoa não querer sair de casa, porque ela fala, pessoa, se eu tenho isso na rua, quem vai me socorrer? Quem vai me ajudar? Um sétimo quadro aí de tipo de ansiedade é a agorafobia. Você já faltou atividades que eram importantes por medo de estar num ambiente muito aberto, um espaço muito aberto, como show, estádios ou mesmo na rua? Se sim, pode ser que você tenha agorafobia. E o que é agorafobia? É quando a pessoa tem um medo, uma ansiedade de espaços que geralmente eles não acham que é seguro. Então, uma pessoa com agorafobia, ela tem medo de sair de um lugar que ela considera seguro, geralmente é a casa dela, por exemplo, e principalmente para ela ir para esses lugares que ela considera que é difícil de escapar, onde ela não possa ter ajuda, né, caso ela passe mal. Então, nesses casos, a insegurança da pessoa, ela é desproporcional ao perigo do que realmente pode acontecer. Os pacientes com esse quadro, eles sentem medo de serem atacados ou de não conseguir sair do local que eles estão. Por exemplo, se eu for no cinema, até eu chegar na escada de emergência não vai dar tempo. E aí eles passam a evitar lugares ou eles só saem se eles estiverem acompanhados de alguém, porque aí eles se sentem mais seguros. Um oitavo tipo de transtorno de ansiedade é o transtorno de ansiedade induzido pelo uso de substâncias. Então, quando a pessoa faz uso excessivo de substâncias como drogas, né? Maconha, êxtase, cocaína. Algumas pessoas, quando fazem excesso de uso excessivo de cafeína, tipo aquelas cápsulas de pó de guaraná também podem acabar desencadeando, ou tomam muito café, álcool, até alguns medicamentos, como, né, da classe dos opioides ou das anfetaminas, eles podem ter transtornos de ansiedade desencadeados por essas substâncias. E aí,
Eles vão ter as atividades diárias prejudicadas por uma preocupação excessiva, chega a ter até ataque de pânico, que acabam acontecendo ou quando ele está em uso dessa substância ou separado. Ele usou, não teve, mas teve no dia seguinte, teve alguns dias depois. E o nono tipo de transtorno de ansiedade que a gente tem é o transtorno de ansiedade devido a outra condição médica. A gente sabe que tem algumas condições médicas, incluindo algumas doenças, alterações físicas, que podem também acabar desencadeando ansiedade. E a ansiedade não veio do nada, ela veio decorrente dessa doença que acabou comprometendo aí o funcionamento daquela pessoa. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham entendido que a ansiedade não é tudo igual. Apesar da manifestação ser muito parecida, nós temos diferentes tipos de ansiedade. E é importante a gente saber isso, porque isso direciona muito como vai ser o tratamento, né? E como eu vou direcionar, então, através de um bom diagnóstico, como eu vou fazer o tratamento daquele paciente para que ele fique bem. Espero que eu tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. E nos vemos semana que vem com mais um vídeo. Então, a pessoa ela apresenta dificuldade em parar de se preocupar... Não. Isso. Isso que é o DSM-5. Vou falar de novo, né? Na hora. Volta do aqui. Né? Cansaço excessivo, seja físico, mental ou os dois. Eu fiz físico, né? Mas seja... Então, quando separada das figuras importantes de apego, as crianças elas podem... As crianças que apresentam o transtorno do apego... Quando separadas... Então vai de novo. Mas aí a síndrome do pânico, ela é caracterizada pela